Bom dia, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa 11ª aula, né? Do nosso curso de Cálculo 4. Na última aula nós estávamos falando de campos vetoriais e campos escalares. Nesta aula nós vamos aprender, né? Na verdade a gente já começou, né, a representar os campos vetoriais na última aula, mas aqui a gente vai ver mais algumas técnicas na representação geométrica de um campo vetorial, tá? Então vamos lá. Bem, como nós podemos representar um campo vetorial, né, F, né, definido em alguma região D, né? Para isso, o que a gente vai fazer é pegar alguns pontos dessa região. Então, a gente pega alguns pontos do domínio, né, alguns pontos P pertencentes a D, e a gente calcula, né, o vetor F de P. Né? Quando a gente for calcular o vetor F de P, isso vai gerar um vetor, né, vai gerar um vetor posição, e esse vetor posição você coloca em cima do ponto, né? Em cima do ponto, ou seja, você calcula e desenha o vetor F de P como uma seta com origem no ponto P. Então você desenha ele em cima do ponto, tá? Então meio que você translada paralelamente da origem para P, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Quando você pega um vetor no ponto, né? No plano, vamos supor, um ponto P, você pegou um ponto P. No fundo, esse ponto vai acabar sendo um vetor, tá? Aí você vai calcular o vetor F de P. Esse vetor F de P, tá? Esse vetor F de P, eu estou imaginando aqui o R2, por exemplo. Esse vetor F de P, ele pode ter direção, comprimento, pode ser maior do que daqui, pode estar no sentido contrário, não importa. Então, eu calculei o vetor F de P, certo? Imagine que deu esse vetor. Aqui está o ponto P, aqui está o F de P, tá? Então, o F de P. E o campo, ele vai ser o quê? A união dessa região com essa. Por quê? Ele pega o vetor F de P e ele coloca em cima do ponto P, né? Imagina que o ponto P está bem aqui. Então, ele pega esse vetor que ele calculou e coloca onde? Em cima do ponto P. Então, você desenha ele com uma seta em origem P, certo? Então, é isso que o campo faz. Claro, isso vai depender da regra da função f, mas você pode fazer isso sempre, tá? E aí você calcula alguns 2, 3, 4 pontos e aí você já tem uma noção de como o campo vai atuar, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Mas tomemos a região R2, vamos representar o gráfico do campo vetorial da seguinte função. Imagine que a nossa função agora a nossa função neste problema vai ser a função vetorial de duas variáveis, né? Onde vai associar um vetor no R2 também, definido dessa forma. A função na direção de I, né? A função escalar aqui, ela vai ser uma função dessa forma. E a função na direção do vetor J vai ser essa outra função, tá? Então, perfeito. Aí, o que eu vou fazer primeiramente aqui? Ó? Primeiramente, note o seguinte. A norma, vamos tentar calcular a norma do vetor f, tá? E vamos observar que ela é igual a 1. Por quê? Quem é a norma do vetor f, pessoal? Do vetor da função vetorial f. Então, a norma da função vetorial f, calculada no ponto x, y qualquer, ela não é esse vetor aqui, ó. No fundo, isso aqui está dito dessa forma, né? Mas é o vetor cuja primeira componente é essa, a segunda componente é essa. Então, a norma é a raiz quadrada do quadrado das componentes, certo? Então, a norma da função vetorial f vai ser o quê? A norma de x sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, mais y sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado ao quadrado, certo? Perfeito. Então, quando você for calcular esse quadrado aqui, a gente distribui o quadrado, né? Quadrado de cima, quadrado de baixo. Aí, quando for tirar o quadrado de baixo, vai ficar raiz quadrada ao quadrado. Então, vai ficar simplesmente x quadrado mais y quadrado, tá? E aqui vai ficar x quadrado e y quadrado. Como os denominadores aqui são iguais, então você soma os numeradores, né? E conserva o numerador, certo? O denominador, desculpa. E aí, observe que você tem a soma de uma coisa por ela mesma, que dá 1. Então, a norma da função vetorial f é 1. O que significa isso, pessoal? Que independente do ponto que ela está calculando, o vetor que ela vai associar é um vetor unitário, tá? Ele vai ter comprimento 1 todo o tempo, independente do ponto,
certo? Então, ele vai fazer uma coisa assim, tá? Logo, o comprimento do vetor f é sempre igual a 1. Graficamente, a gente vai acabar tendo o seguinte campo. A gente já até viu esse campo, tá? Uma coisa parecida. Então, é como se você tivesse uma circunferência, e ao longo dessa circunferência, né, ele vai ter a direção, o raio, né? O raio e... Observe, que quando você for trabalhar com esse campo aqui, né, ele te dá meio que esse vetor aqui, né? Se você fosse analisar essa função vetorial, né, ela é x sobre a raiz de x quadrado mais y ao quadrado, tá? Isso na direção e y sobre a raiz de x quadrado mais y ao quadrado. A gente sabe que a raiz vai acabar dando um número, né? Você poderia até colocar isso aqui como se fosse assim, ó. 1 sobre x quadrado mais y ao quadrado, que multiplica quem? O vetor x, y. Então, observe que se você pega um ponto x, y, ele vai meio que representar o próprio ponto, só que quando você divide por isso aqui, é como se você estivesse normalizando o vetor. Em outras palavras, você está tornando o vetor unitário, certo? Então, quando você meio que multiplica por esse fator aqui, esse fator que faz com que o comprimento do vetor seja 1, tá? É como se você pegasse um ponto, por exemplo, 5, 5, 5, né? Você pega um ponto 5, 5. Então, o vetor 5, 5, imagina que ele dê assim, ele é enorme, certo? Então, a função f vai associar ao próprio ponto 5, 5, só que multiplicado por isso daqui. Quando você multiplica por isso daqui, é como se esse vetor tivesse comprimento 1, tá? Tivesse comprimento 1. Só que esse vetor, claro, você vai colocar em cima do ponto, né? Então, aqui que você coloca o vetor, certo? Então, é isso que vai meio que acontecer, certo? Então, esse campo vetorial, ele vai meio ter a seguinte representação, certo? Ele vai ter comprimento unitário em qualquer ponto, tá? Qualquer ponto. É como se, o que eu estou dizendo, né? Ao longo de certas circunferências, né? Certa circunferência. Observe que o raio dessa circunferência maior aqui, nesse caso, imagine que seria 2, né? Mas ele vai ter a direção, o sentido, só que normalizada, né? O comprimento é 1, certo? Então, espero que tenha dado para entender. Então, portanto, f é normal. O que significa ser normal, pessoal? Que ele forma em cada ponto, meio que esse vetor f vai formar um ângulo de 90 graus aqui com a circunferência, certo? F é normal a circunferência de centro na origem que passa por esse ponto, tá? E aí, pessoal, lá no nossas notas de aula tem esses exercícios aqui que eu queria que vocês fizessem, tá? Vamos representar os seguintes campos vetoriais de f em relação a R2. Então, tem todos esses campos aqui, né? Que eu queria que vocês dessem uma pensada de como representar esses campos, tá? Que eu estou passando aqui. Para motivar, eu vou fazer esse exemplo aqui, né? Ó, pega um ponto xy, o que é que está acontecendo aqui? Ó? Pega um ponto xy e vai meio que identificar, vai associar o ponto menos xy, tá? Então, meio que ele está meio que transladando aqui. Vamos ver. Bem, observe, no item B, o que eu vou fazer aqui inicialmente, pessoal? Eu estou suspeitando que a direção desse vetor aqui, a direção dela meio que forma um ângulo de 90 graus com esse outro vetor xy, tá? Então, observe inicialmente que xi mais yj escalar menos yi mais yxj é igual a zero. De fato, o que eu estou dizendo, pessoal? Quem é xi? É o vetor xy, certo? Quem é menos yi mais xj? É o vetor menos yx. Na verdade, eu estou tirando o produto escalar entre esse vetor aqui, né? Entre o vetor xy, que é o vetor que eu pego no meu domínio, tá? E esse vetor aqui, que é o vetor que eu associo pela função, certo? Então, observe. Por que eu estou tirando o produto escalar? Porque tem uma propriedade que diz o seguinte, né? Dois vetores, né? O ângulo formado por dois vetores é um ângulo de 90 graus se somente se o produto escalar entre os dois vetores, né, é zero, tá? Então, por isso que eu estou tirando estou calculando o produto escalar
entre os dois vetores aqui, tá? Então, o vetor que eu pego no domínio e o vetor que eu associo pela f, tá? Então, é como se eu estivesse tirando entre o ponto P e o f de P, tá? Perfeito? Então, observe, o que vai acontecer aqui? O produto escalar é a multiplicação de componente a componente, certo? Então, eu vou pegar x multiplicar por menos y, vai ficar menos xy. E vou pegar o y e multiplicar por x, vai ficar mais yx. Então, observe que a menos de ordem aqui, né? É esses caras que são iguais, né? Eu posso trocar a ordem aqui, né? Fica menos xy mais xy. Então, eu estou somando duas coisas opostas que dá zero. Então, o que eu estou dizendo, pessoal? Que o que está acontecendo com isso aqui, né? Por exemplo, se você pega um ponto xy, né? Aqui, pegou um ponto xy. Nesse ponto, a minha função vetorial, ela vai associar um vetor que forma um ângulo de 90 graus com ele. Ou seja, é como se você estivesse pegando um vetor assim. Certo? Então, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui. Certo? E além disso, pessoal, para a gente entender melhor, recorde que em coordenadas polares, né? Como é que a gente faz? Em coordenadas polares, a ideia é o seguinte, né? Você tem um ponto no espaço. Ele diz o seguinte, que cada ponto no espaço, aqui no plano, ele pode ser definido simplesmente se você souber. Por exemplo, se considera o eixo x como o eixo aqui da origem, né? O eixo x. Se eu souber o ângulo que formado entre exatamente a reta que passa por esse ponto e o eixo 0x aqui, ou seja, esse ângulo aqui vai formar um ângulo θ. Se eu souber, digamos assim, essa abertura aqui, esse ângulo, e saber exatamente a distância que esse ponto está de um ponto fixado, digamos, a origem, então eu consigo representar qualquer ponto no plano, certo? Então, por exemplo, variando aqui o θ de 0 a 2π, por exemplo, a gente representa qualquer direção aqui, certo? Então, por exemplo, se eu quiser representar esse ponto, certo? Então, eu teria que saber, por exemplo, qual é esse ângulo aqui, né? Qual é esse ângulo, tá? Qual é esse ângulo? E se eu souber exatamente qual é esse ângulo, tá? Vamos pegar um ponto para cá. Vamos pegar esse ponto aqui, tá? Que fica melhor. Então, se você souber qual é esse ângulo e souber qual é essa distância, certo? Eu consigo representar esse ponto. Em coordenadas polares é isso. Então, um ponto ele pode ser representado nos planos, simplesmente sabendo a distância que ele está aqui da origem e sabendo o ângulo θ, tá? Mas aí eu queria saber o seguinte, né? Será que se eu souber as coordenadas do ponto em coordenadas polares, né? Então, as coordenadas, por exemplo, desse ponto aqui, seria ρθ, certo? Em coordenadas polares. E se eu souber as coordenadas do ponto em coordenadas polares, será que eu consigo representar ele em coordenadas cartesianas? Sim, por quê? Observe o que está acontecendo. Eu estou representando o ponto, sabendo a distância dele, que eu estou chamando de ρ, e estou chamando o ângulo θ, tá? Aí, me gera esse ponto. Então, para mim representar em coordenadas cartesianas, na verdade, eu preciso saber quem é x, né? E quem é y. Qual é a coordenada x e qual é a coordenada y. Perfeito. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou construir esse retângulo aqui, né? Eu vou descer aqui perpendicularmente, que eu construo esse retângulo aqui. Aí, eu vou lembrar o seguinte, pessoal, que o cosseno desse ângulo θ, o que é, pessoal? É o cateto adjacente pela hipotenusa, certo? Quem é a hipotenusa aqui é ρ. Então, na verdade, o cateto adjacente é esse comprimento que é x. Então, o cosseno de θ é x sobre ρ, certo? E o seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Então, o cateto oposto a esse ângulo, esse triângulo aqui, é esse comprimento aqui, que é o mesmo daqui, que é o y. Então, vai ser y sobre ρ. E através dessas duas consequências aqui, né? Dessas duas relações, eu posso passar o ρ multiplicando aqui, fica que x é ρ cosseno θ e y é ρ seno θ. Então,
em coordenadas, usando as coordenadas polares e escrevendo elas em coordenadas cartesianas, a gente tem que o ponto x, y tem essas coordenadas aqui, ó. Rho cosseno θ, Rho seno θ. De onde, pessoal? Se você for fazer x² mais y², então observe, x² mais y² vai ser isso ao quadrado, né? Mais isso ao quadrado, certo? Onde você pode, aqui vai ficar Rho quadrado cosseno quadrado, Rho quadrado seno ao quadrado, você pode colocar o Rho quadrado em evidência, fica cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, só que a gente sabe que isso aqui vale 1, tá? Então, isso daqui dá Rho quadrado. Então, você tem essa relação, que x² mais y² dá Rho quadrado, certo? Perfeito, pessoal. Logo, se você for calcular a norma de xy, nesse caso, né? A norma de xy, olha, observe, eu quero calcular a norma desse vetor. Norma desse vetor aqui. A gente está calculando, trabalhando no item B. Então, a norma desse vetor vai ser a norma desse, né? Que é menos x. A norma do vetor, da função vetorial xy é a norma de menos yx, que é a raiz quadrada de menos y² mais x², certo? Que menos y² é o próprio y², então dá raiz quadrada de y² mais x². Então, se você for analisar para cá, meio que está passado o quadrado aqui, e aí você passa o quadrado aqui, certo? Quando você passa o quadrado aqui, a raiz quadrada de Rho quadrado, por definição, quem é? É a norma de Rho, certo? Então, isso daqui vai dar a norma de Rho. O que a gente tá observando daí, pessoal? Que o comprimento do vetor, tá? Vai ser exatamente o comprimento do raio da circunferência, certo? Certo? Por isso a gente está colocando essa norma. Então, segue da observação estrela, né? Que é exatamente o fato do gráfico aqui dele formar um ângulo de 90 graus, ou seja, meio que o vetor aqui ser tangente à circunferência, né? Então, observe, segue dessa observação que o vetor f de xy é tangente neste ponto, tá? A circunferência de centro na origem que passa por este ponto. E ela vai ter o comprimento da circunferência, tá? Então, observe que o que está acontecendo, na verdade, com esse campo. Ao longo de uma certa circunferência, você vai ter aqui, por exemplo, o ponto XY, tá? Ponto XY. Esse ponto XY, ele vai ter aqui um comprimento, aqui, né, que eu estou chamando de Rho. Aqui tu teria o vetor Rho, certo? Só que o vetor f de xy, ele é o vetor que forma um ângulo de 90 graus com esse, tá? Ou seja, ele vai ser tangente a essa circunferência. Ele corta aqui nesse ponto, no ponto XY. Então, é como se a gente fosse fazer isso, né? Em cada ponto, por exemplo, pegou esse ponto aqui, né? Pegamos esse ponto. Então, observe. Esse aqui seria o ponto em questão. Então, aqui tu teria esse vetor, só que o vetor, ele é tangente a esse. Então, ele vai fazer isso. Certo? Então, é como se fosse fazer isso. Ó, aqui nesse ponto. Então, pegou o ponto, ele vai ser tangente. Então, o vetor vai ficar assim, certo? Pegou esse ponto. Então, esse vetor, ele vai fazer isso. Ficou muito grande. E observe que quanto maior for o raio da circunferência, maior será a intensidade desse vetor, certo? Então, por exemplo, se você aumentar aqui, fosse fazer um outro, né? Então, observe. Então, o que ia acontecer com o campo, né? Então, você tem esse vetor aqui. Esse vetor ele seria colocado de forma tangente, né? De forma tangente aos pontos, certo? Por exemplo, você pegou esse ponto aqui, ó. Então, aqui você vai ter esse vetor. Pegou esse ponto. Então, aqui você vai ter esse vetor. Então, eu espero que vocês estejam entendendo, tá?
como é que esse campo está atuando? Como é que esse campo está atuando? Esse comprimento aqui é exatamente o comprimento desse raio, que eu estou chamando de ρ, certo? Então, ele vai fazer isso, esse campo. É como se você pudesse imaginar que... pudesse imaginar que tivesse alguma coisa atuando aqui com uma certa força, né? Empurrando-se para cá, e essa velocidade está girando aqui, certo? Está girando, movendo dessa forma, tá? Então, esse campo, ele vai fazer isso. Espero que vocês tenham entendido. A cada ponto do plano, ele vai associar um vetor que é tangente a esse ponto, tá? Tangente a essa circunferência. Tá? A cada ponto você define a circunferência que passa por ela e esse vetor vai ser tangente a esse ponto. Tá? O que justificou isso? O fato desse produto escalar dar zero, eu aconselho você a fazer, e eu estou falando que a norma desse vetor vai ser exatamente esse comprimento da circunferência. Certo? O raio da circunferência. Então, pessoal, a gente vai ficar por aqui nesta aula. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.